Meu amigo, minha amiga, o Brasil está vivendo um momento crucial. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, ainda de óculos, em função de uma pequena cirurgia que eu fiz, mas já já estarei 100% aqui com vocês. Hoje, vindo para repercutir os principais acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil e que têm conexões com coisas que estão acontecendo fora do Brasil. Eu vou trazer cenas muito interessantes e informações preciosíssimas que mostram que o que está acontecendo aqui no Brasil não é um fenômeno isolado. Nós temos aqui traidores da nossa pátria, mas existem traidores em outras pátrias também. E o que conecta essa gente toda? Nós vamos ver aqui no nosso encontro de agora. Eu vou fazer também algumas atualizações de coisas que estão acontecendo nesta manhã, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, que são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Lembrando que no primeiro comentário aqui, na seção de comentários do nosso portal, eu coloco os links do nosso canal de cortes, do nosso clube de membros e do abaixo assinado para você que acha importante apoiar a minha pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro aqui do Rio de Janeiro para enfrentar essa gente de frente lá dentro do poder central que nosso país dentro do parlamento brasileiro, né? É muito importante a sua participação nesse abaixo-assinado, porque quando você coloca as suas informações ali, você vai possibilitar que eu tenha contato direto com você ao longo desse processo todo, porque muitas vezes eu não vou poder falar de coisas que eu falo aqui abertamente, então eu tenho que ter essa ferramenta para conversar direto com vocês, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos seguir em frente. Olha, muito obrigado, tá, gente? São milhares de pessoas que estão fortalecendo esse projeto da nossa pré-candidatura a deputado federal, tá bom? Vamos aqui em frente. Em primeiro lugar, né, vendo as notícias do dia, né, recentes. Estados Unidos sugere tarifaço contra países por trabalho forçado e inclui Brasil em sobretaxa de 12,5%. Bom, além das 25% que já estão querendo taxar, eles estão querendo colocar mais essa aqui. E, gente, a justificativa é a seguinte, que o Brasil importa coisas de países que usam trabalho escravo, trabalho forçado, enfim. Isso tudo, gente, é um resultado de uma corrosão que o Império Norte-Americano está sofrendo. O povo norte-americano está ficando destruído. Destruído mentalmente, socialmente, na sua saúde, no seu processo de educação. E os grupos econômicos que colocam gangsters no poder, como o Donald Trump, estão ficando cada vez mais endinheirados, cada vez mais ricos. Eles expandem os seus negócios pelo mundo inteiro para tentar enfrentar a China, e aí, em países como o nosso, eles encontram sempre os traidores, os seus lacaios, para ajudarem a minar a economia desses países para fortalecer esses grupos econômicos. E aqui no Brasil nós não temos uma família que cuida disso, né? Nós temos uma ORCRI, que o clã Bolsonaro é uma organização criminosa contra o nosso país. Então está acontecendo isso. Isso aí vai ser objeto de muitos debates hoje ainda. Estados Unidos dizem que falha do Brasil é injustificável e apontam prejuízo no mercado de carne da China. Enfim, a coisa está indo. O Flávio Rachadinha está tentando escorregar por todos os lados com essa história de ter ido para os Estados Unidos, como um lacaio, como um lambedor de botas, né? Ele e o clã de uma maneira geral, mas ele está sofrendo alguns prejuízos, segundo as pesquisas que identificam o que está rolando na rede, estão mostrando. Flávio Bolsonaro divulga carta enviada a Rubio contra a nova proposta de tarifa. Foi uma carta de um lambedor de botas, falando Estados Unidos, muito obrigado por vocês existirem, vocês são sensacionais, a gente está aqui para lamber bota. É isso que está nas entrelinhas, né? Quero chegar à presidência da República para ser um serviçal de vocês. É isso que a gente lê no meio dessa história toda. Há quem diga, inclusive, que é um jogo de cartas marcadas, que o governo americano está fazendo pressão contra o Brasil, e aí coloca o Flávio Bolsonaro em evidência para ele aparecer lá na frente como salvador da pátria. Olha, eu acho uma estratégia, se for essa a intenção, um tanto ou quanto arriscada, porque o Trump ele não tem dado muita sorte em alguns apoiamentos que ele tem feito, né? Infelizmente, aqui no Brasil, eu vou voltar a esse tema aí da traição, a gente tem aqui no nosso país um extrato intelectual na extrema-direita, gente, se a gente puder chamar de extrato intelectual, que é a coisa mais abjeta que a gente que discute direito já viu no mundo. É impressionante o que uma pessoa como o Jeguinho Lustroso, do Paraná, ele é capaz de dizer as aberrações. Ele fez uma publicação enaltecendo o presidente norte-americano por estar atuando contra os interesses do nosso povo. Todo feliz,
achando que o presidente Lula está sem dormir por conta disso. E isso para ele é muito bom, né? O pessoal da extrema-direita, os traidores, né? Confiram só, gente. Eu vou colocar só um trechinho aqui, porque eu sei que vocês ficam irritados. Lula vai ter pesadelo. E olha aí com o que ele vai sonhar. Donald Trump nomeia um pesadelo de Lula para a embaixada americana no Brasil. Vocês perceberam, gente? A infeliz criatura está comemorando o fato de um presidente de uma outra nação ter nomeado um embaixador que vai criar problema para o nosso país, para a nossa tranquilidade, para a nossa soberania. Ele está feliz com isso. A coluna da Malu Gaspar do Globo dessa terça-feira traz uma péssima notícia para Lula. O presidente americano escolheu o presidente da Câmara dos Representantes lá da Flórida, o Daniel Pérez. E aí, gente, não tem que chamar uma figura dessa como uma figura idiota? Uma figura desqualificada intelectualmente, moralmente, politicamente? Está comemorando uma agressão ao nosso país sem ter dimensão do que significa a soberania, o respeito à nossa integridade territorial, à nossa integridade política, econômica, cultural, enfim. É um negócio deplorável. Como é que uma figura dessa passou em concurso, né? Dá até para questionar se esse concurso foi sério lá no Paraná. Trump declara apoio à sósia de Bukele nas eleições presidenciais da Colômbia. Olha só, na Colômbia, um candidato de extrema-direita, com o mesmo perfil do Milei, do Bolsonaro, do Trump, do Bukele, passou para o segundo turno lá na Colômbia. Está sendo questionado aí porque o cara teve um volume de votos muito importantes. Agora, o Trump está colocando as fichas em cima do cara. Os votos da direita e da extrema-direita, somados, eles são em número maiores, né? Um número maior do que os números da esquerda, dos progressistas na Colômbia. Então ele está apostando aí. Só que é o seguinte, nós vamos saber disso daqui a 3 semanas, porque o candidato da esquerda, numericamente, ele está atrás. Agora veio o apoio do Trump. Vamos ver como é que o povo da Colômbia vai reagir a isso. O candidato da esquerda lá do governo, do Petro, ele fez um pronunciamento mostrando que o que está acontecendo com a extrema-direita na Colômbia é alguma coisa que acontece com a extrema-direita aqui no Brasil. Vamos conferir aqui. Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo. Pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy. Ele está dizendo que o candidato da extrema-direita é um fascista, mas é um tipo de fascismo mafioso ainda, né? Quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa essa extrema derecha fascista? É que eu sempre comentei aqui com vocês, a extrema-direita não tem projeto, o projeto deles é destruir o projeto, a utopia de quem pensa em fazer alguma coisa pelos seus povos. No solamente hoy en Colombia, sino en el mundo. Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. Ele está falando, olha, isso não é uma característica só da Colômbia, né? No mundo inteiro. Se a extrema-direita chegar ao poder, os programas sociais, os avanços vão ser pulverizados, vão ser explodidos, né? E esse aqui, aí vocês vão ver agora, o cara da extrema-direita no mesmo shape aqui, no mesmo padrão do bolsonarismo, com camisa da seleção da Colômbia, que por acaso é a camisa amarela também, né? Antissistema, o mesmo discurso bandido, é o cara apoiado pelo Trump. Vamos ver o que vai dar isso. Patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días... Para derrotar a tirania, o absolutismo, é o mesmo discurso, né, gente? É o mesmo discurso. No México, aconteceu o seguinte, só para dar uma ilustrada, né? Nesse final de semana, completou-se 2 anos da eleição no México. A eleição no México para presidente acontece no mês de junho, depois só a posse 3 meses depois. E o governo mexicano fez uma manifestação reunindo pessoas em várias cidades grandes no México para prestar contas do que foi esse processo eleitoral. E a presidenta do México, ela salienta exatamente o fenômeno que está acontecendo em várias partes do mundo. Lá ela também está sofrendo agressão de rede social, dos grandes veículos de comunicação, do poder econômico, mas eles estão conseguindo mobilizar a sociedade há vários anos. Isso funciona como um grande anteparo e uma grande referência para todos nós, né? Eu chegando lá, gente, nesse projeto aí da nossa pré-candidatura, uma das coisas que eu vou
trabalhar muito, batalhar muito, é a questão da comunicação politizadora, né? Vamos ver aqui o que a presidenta do México salientou nesse encontro dela com o povo. Hemos sido objeto de uma ofensiva mediática e de campanhas millonárias em redes sociais. Deu para pegar, né? Está sendo vítima de campanhas nas redes sociais de extrema-direita, enfim. Não é casualidade. Ela falando não é casualidade, e aí as pessoas na manifestação gritando, né? Você não está só, né? Não está só ela, não está só ela aqui. Essa é uma das praças, né? Onde foi feita essa prestação de contas. Ela segue aqui. Não é casualidade. Detrás de ellas estão os sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaram. Ou seja, por trás dessa campanha estão setores, né, nacionais lá do México e internacionais, né, Estados Unidos, né, gente? Que México recuperara sua dignidade e decidiera exercer plenamente sua independência. Quer dizer, eles não reconhecem a dignidade e a independência do país, o Trump e o governo Trump, né? Entendamos que hoje as formas de desestabilização promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco. Quer dizer, as estratégias de ataques, né, de desestabilização, estão mudando um pouco, né, do passado para agora. Pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado. E já não se impõe pela força, né, como no passado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Gente, então é o que está acontecendo. Está acontecendo em várias partes do mundo e aqui no Brasil também. Existem traidores nesses países. Infelizmente, os traidores daqui eles conseguem engabelar muitas pessoas. Lá nesse evento, é impressionante, todos esses quadrinhos que vocês estão vendo aqui são concentrações em várias cidades do México, onde houve uma mobilização para se fazer essa prestação de contas. E essa mobilização, na medida que vai se falando para a população, você vai criando antídotos. Você não tem que correr atrás depois para ficar combatendo as desinformações, né? Muito interessante o que eles fazem lá, né? Escuchemos o mensagem que dirige. Então, que isso sirva para a gente aqui de referência, né? O que está acontecendo. O presidente Lula, ele se reuniu nessa manhã, fez uma reunião ministerial. Eu vou fazer uma resenha mais tarde, vou trazer mais informações do que está acontecendo. Sobre tudo o que está se dando no Brasil, ontem o Jornal Nacional fez uma cobertura infame, porque eles não mencionaram o Flávio Bolsonaro como o principal responsável dessa extrema-direita pelas tarifas, pelos prejuízos que o Brasil já está começando a sofrer, né? Na medida que eles poupam, eles fazem uma matéria asséptica, é uma maneira deles manterem sempre essa extrema-direita pulsando como soldados de reserva. E a coisa mais absurda, mais abjeta que eles fizeram foi escutar presidenciáveis. Ora, só tem um presidenciável que defende o governo, que é o presidente Lula. E os outros que eles colocaram foram para fazer ataques. E fica uma coisa desproporcional. A pretexto de colocar uma coisa equilibrada, na verdade eles fazem uma campanha contra o governo Lula. Agora, o que fica de alerta para todos nós, que isso é uma coisa extremamente prevista já, isso aí lá de trás, a gente sempre falou aqui no nosso portal, que os grandes veículos de comunicação, eles defendem pautas e eles defendem uma classe social que não é o povo brasileiro. Eles defendem interesses contrários ao do nosso país e do bem-estar do povo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, até os canais de direita enalteceram a matéria ontem do Jornal Nacional. Por exemplo, daquele Gustavo Bandido, ele colocou: Globo desmente Lula, a verdade sobre o novo tarifaço de Trump. Então, os caras colocando, de uma forma raríssima, né, matérias da Rede Globo de televisão, mostrando que a matéria foi isenta, né? Então, é muito complicado isso, né? Eles também ignoraram as comunicações de Vorcaro, Flávio Bolsonaro e os capangas lá do Vorcaro, nessa extorsão, nessa corrupção para se fazer o filme.
Eu vou abordar com vocês isso de forma mais pormenorizada no nosso encontro mais à tarde, né? Porque tem coisas ali que são reveladoras e eu acho que a gente vai contribuir aqui com esse debate, né? Pelo menos para elucidar algumas coisas aqui. Eu fico por aqui, mais uma vez, gente. Muito obrigado por vocês estarem aí no nosso abaixo-assinado e vamos seguir em frente, tá legal? Compartilhe, tá bom? Um grande abraço, tchau!